Olá, sexto ano, tudo bom? Vamos fazer aqui a correção do que ficou para casa, né, da página 268, 69 e 270. Na página 268, observe as situações a seguir. Na letra A, um copo tem uma figura de uma foto, né, de um copo de vidro quebrado. Qual foi a transformação? Foi física ou química? Foi física, porque não deixou de ser vidro, ele só quebrou, né? Na letra B, bolo assando num forno. É tanto física quanto química. Por quê? Porque ele cresce. Ele cresceu no forno, certo? E ele sofreu uma transformação química. Dá um oi, Atlas. Você quer participar da aula? Dá um oi. Gente, esse é o Atlas, tá? Quer participar? Tá bom, fica aqui. Na letra C, né, uma máquina enferrujada. Ela sofreu uma transformação química, porque houve ali uma reação, né, do oxigênio com o metal ali, com o ferro, gerando a ferrugem. Na letra D, água evaporando em uma panela, transformação física, por quê? Porque ela deixa de estar no estado líquido e passa para o estado gasoso, mas a sua fórmula continua sendo a água, só muda o seu formato, a sua forma física. Complete a coluna esquerda com o nome do método que está faltando e o da direita com o número do método descrito. Né? Qual é a decantação? Separação das misturas por meio da diferença da densidade, né, entre os componentes da mistura. No 2, separação de sólidos menos densos do que os demais componentes por meio de uma corrente de ar, né? Que é a ventilação, o 2, número 2. E separação magnética, quando se separa os sólidos com a presença de ímãs. Leia o texto a seguir e responda as questões. O rim, né, que tem um texto falando sobre o funcionamento dos rins, né? E como é que os rins separam as misturas no nosso sangue? Através da filtração, ele filtra o nosso sangue separando as suas impurezas, né? Então, vamos lá. Página 270. Substâncias e misturas. Matéria. Vamos lá. Matéria é todos os átomos que compõem, né? Todos os átomos simples, sem estarem combinados. As substâncias já são combinações desses átomos formando as moléculas ali. Então, a substância simples ela é formada por um único tipo de átomo e é composta por mais de um tipo de átomo. Por exemplo, vamos lá. O gás oxigênio, ele é uma substância simples. Por quê? Porque ele é formado somente por átomos de oxigênio. A água é H2O, dois átomos, né, de hidrogênio, um átomo de oxigênio. Então, qual é a combinação ali? Ela é composta. A mistura, ela pode ser homogênea ou heterogênea. Homogênea é quando você enxerga tudo uma coisa só. Por exemplo, você bota água e álcool no mesmo copo. Você consegue ver onde é a água, onde é o álcool. Beleza? A heterogênea, você já consegue ver a diferença. Se você botar água e areia, o que vai acontecer? Você vai ver a areia e você vai ver a água. Se você botar água e óleo, você vai ver a água e você vai ver o óleo. Você enxerga, então tem fases diferentes. Fase é cada camada dessa que você visualiza. Tá? Na homogênea, né, nós temos ali, na mistura, né, na homogênea, o solvente, que é o que dissolve, e o soluto, que é dissolvido. Tipo o açúcar quando colocamos no suco, tá? Você mistura, o açúcar ele vai dissolver no copo, no suco. Só que se você botar açúcar demais, no solvente não vai dar conta de todo aquele açúcar, vai dissolver somente o que ele dá conta. E o que sobra vai formar aquele corpo de fundo, como nós chamamos, aquele restinho, aquela massinha branca de açúcar que fica no fundo do copo, tá? Então, quando forma esse corpo de fundo, é uma solução saturada. E quando não forma, ela é insaturada. Tá? Então, como é que a gente separa aqui as misturas heterogêneas? A gente pode separar por filtração, né, impedindo a passagem de alguns componentes, né, fazendo a filtração. Por decantação, método que se baseia na diferença de densidade dos componentes.
Você espera com que o mais pesado ele vá para o fundo, e aí você consegue separar. Método no qual a ação da água sobre a mistura separa componentes de diferentes densidades. A levigação, né? A água ajuda a separar diferentes densidades no caso desse processo. A ventilação, quando você tem componentes muito leves, você bota um vento, os mais leves voam e fica somente os mais pesados. E a magnética, você vai usar o ímã para poder tirar tudo aquilo que seja seja atraído por um ímã, seja metal, sejam outros fragmentos de ímã, por exemplo. Na homogênea, nós podemos usar, né, o método de evaporação, você evapora um dos componentes, ou por destilação. Você, por exemplo, você tem dois líquidos. Um evapora a 100 graus, outro a 120 graus. Então, você ferve você leva a fervura até 100 graus, aquela substância que ferve em 100 graus, ela vai começar a evaporar. Aí você passa aquele vapor para uma tubulação, para outro recipiente, diminui a temperatura e ele volta à forma líquida. Então você separa. Por quê? Porque o que ferve a 120 graus não vai ferver, não vai evaporar nesse processo, vai continuar líquido, então você consegue separar, né? Esse é o processo da destilação. Dá licença, meu filho, só um pouquinho, tá? Quero muito participar da aula. Então, eu vou pedir para vocês fazerem para casa a página 272, para casa não, para fazer agora na aula, 272, 273 e 274, ok? Para a gente poder concluir, fechar esse conteúdo, né? Tirar todas as dúvidas. Se tiverem dúvidas, manda para mim. Vamos tirar as dúvidas, vamos estudar juntos, que as provas estão aí semana que vem, tá bom? Se puder, fiquem em casa, usem máscara se tiverem que sair, álcool, tá? Se protejam, não só por vocês, mas por todos as suas pessoas queridas, tá bom? Fica com Deus.